Antes tu era chato no meio dos teus amigos, agora tu pode ser chato a nível mundial. Isso é uma mensagem muito específica pra alguém daqui? Fica a critério todos de quem nós. quiser, não sei. Se isso te serve, precisa pensar nisso. Carapuça. Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira, sempre ao meio-dia, mais um episódio do Freecast no seu Spotify. Agora eu descobri que com vídeo eu posso gesticular. Hoje nós temos visita. O tema começa com romantização de transtornos mentais e vá saber que caminho esse papo todo vai tomar. Aqui é o New Show e hoje é que vem o diagnóstico. É essa a frase? Essa é a frase. Fala, patrão. Fala, galáctico. Aqui é @Doug. Depressão? Mas também não vai na igreja? Não lê a Bíblia? Salve, galera. Eu sou o Melo e eu desaprendi a gostar de gente nessa pandemia. Oi, eu sou a Suelen, sou a psicóloga que vai tentar responder alguma coisa do que essa gente tá falando aqui, perguntando. Tá bom. Descubra por que você sonha que é um apito lá no @InstaFreecast e mande e-mail para e-mail do freecast@gmail.com contando a história do dia que você pegou a sua mãe olhando a G Magazine meu com Deus. Túlio Maravilha. Tá certo? Podia Vampeta, né? É que seria muito óbvio a do Vampeta. Tá certo? Senhores e especialistas Suelen. Diga. Tu entra no Twitter ali e todo dia... Bom, nós somos twitteiros aqui os três, né? Tu, como deve Às vezes. cuidar um pouco mais da saúde, tu não deve andar Não nesse... sou adepta. É, exatamente. Tá numa situação de... Bem que tu faz. É, exatamente. Tá. Profissional da saúde fazendo saúde. Beleza. Aí todo dia tem alguém falando que isso ou aquilo dá gatilho. Fica uma zona de nunca saber se a pessoa tá falando sério ou ela tá se apropriando de uma coisa que ela nem sabe o que é. Afinal, o que é o raio do gatilho? Bom, boa pergunta. Eu diria que isso virou vírgula, né, no meio do povo, mas a representação dele é basicamente o que dizem. É uma coisa que vai te suscitar alguma coisa que te dá medo, né, ou que te traz angústia, ou qualquer coisa que te cause algum nível de sofrimento, né? Seria mais ou menos por essa ótica, o que seria um gatilho. Tá vulgarizado, mas o contexto ainda tá sendo utilizado no que pra ele do que foi feito. Diria que sim. Ele é exatamente isso, é um causador de sofrimento, tá? Quando vocês falam dessa questão da romantização, eu acredito que vocês estão falando desses níveis de sofrimento. O que é de mais e o que é de menos e o que a gente considera realmente como, nossa, era pra sofrer sobre isso? Sofrer pelo Inter entra em qual categoria? Depende? Diria que tudo depende, né? Na psicologia a gente fala que vai depender de quem tá sofrendo, do quanto isso é funcional pra cada pessoa. Se tu considera o Inter, vamos dizer assim, a coisa mais incrível da tua vida, Inter é o top 1 da tua vida, tu vai sofrer com uma intensidade que eu não vou poder descrever além de ti. É uma boa resposta. É, mas quando ele fala assim, por Mas exemplo, não assim, é ó, a minha preocupação número 1. sofrer pelo Inter, assim, de forma genérica, talvez a gente consiga pensar num caso concreto, mas tem a situação que aí, pegando expressões de internet, né, uma outra expressão que também é muito popular, alugar um triplex na cabeça de, né? Tu pode não necessariamente sofrer, mas, por exemplo, tu vai ler um negócio na internet sobre, por exemplo, o Inter lá, o futebol, né? Não vamos datar, né? Acontece um evento no jogo de futebol e tu começa a ver as pessoas aloprando com teses e falando uns absurdos. E aí tu leu aquilo 8 da manhã. E é 11 da manhã e tu, mas que cara idiota, mas como é que ele fala uma merda dessa? 2 da tarde, volta de novo. Aí é 5 da tarde e volta. Aí tu tá o dia inteiro. Aí no outro dia tu acorda, tu manda no zap assim, olha o que o cara me fala. E aquilo ali era um textinho, 3 linhas e alugou. O cara tá morando na tua cabeça. É uma forma Talvez de sofrimento. A pergunta né? que tem... Sim, mas a pergunta que tem que se fazer é por que isso te incomoda tanto? Olha aí, hein? Não, exatamente. Agora ela te pegou aí. Não, é que exatamente, não é qualquer coisa. É por isso que eu digo, sofrer pelo Inter genericamente, mas aí quando vem um comentarista esportivo fala uma determinada coisa sobre o Inter, aí ele acha a brecha pra... Maldaçou. Pra montar na tua cabeça mesmo que tu nem seja um cara que acompanha ele, né?
Eu diria que assim, a gente sempre vê a incomodação como algo que o outro te causou, mas normalmente é o contrário. Tu precisa entender por que isso te incomoda. Aquela pessoa é uma pessoa aleatória que tá falando uma bobagem aleatória. Isso te pegou e te alugou, por quê? Isso deu um gatilho. O problema de viver sempre dando umas olhadinhas ali no Twitter e ficar o tempo inteiro se informando pelas coisas é justamente que a gente acaba se preocupando com umas coisas que não tem nada a ver. Vai ler um monte de notícia, um monte de negócio, às vezes até umas frases, vai ver o pessoal comentando umas besteiras ali no Twitter, basta ir no nosso Twitter que você vai ver várias dessas, e que aquilo acaba te preocupando em algum nível. Às vezes tu tá ali, tu posta alguma coisinha aconteceu, vou postar, vai acontecer, ou é uma notícia, alguma coisa, uma opinião, sei lá. E aí, daqui a pouco, tu posta um negócio e vem uma pessoa completamente aleatória te encher o saco com base naquilo. Uma pessoa que não te conhece. E ela vem e manda só vai te esconder, tu nem sabe nada disso aí. Não, vai te esconder, não. Não, vai te esconder. Eu quis ser essa mostrou a idade, né? Vai te catar, rapaz. Esse tempo aconteceu uma coisa comigo que caiu, tempos atrás que caiu o WhatsApp, Facebook, tudo, né? Daí eu botei lá, se o Facebook fosse atrelado à urna eletrônica, isso não acontecia. Deve um cara aleatório me xingar. O urnista. Mas é que a urna não está conectado na internet, seu asno. Mas isso é uma outra coisa, né? Tudo que existe hoje de assunto no Twitter, ou tu tá de um lado, ou tu tá do outro. Não existe um meio termo, né? O pessoal, tipo, se tu falar assim, não, eu acho que as urnas funcionam com base em tudo que já aconteceu. Vai vir mas tu sei lá, criticam a urna, os da direita, né? Eu tô meio por fora disso aí. É isso aí! Tá. Então, você tá sempre escolhendo um time, eventualmente, assim, nesses negócios. Mesmo que tu não queira, às vezes tu só quer ficar ali em cima do teu murinho, na boa, na zoninha de conforto. O pessoal fica te julgando de um, de outro. Mas assim, sobre gatilhos ainda, tem uma pergunta. Até que ponto eu falar alguma coisa que vai dar gatilho em alguma outra pessoa que eu nem sei quem é? Por exemplo, no caso do Nilson. Não, mas é meu caso. Falou ali de futebol. Uma pessoa aleatória, mas ele viu e deu um gatilhaço nele. E daí, se eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem escroto, tá? Eu posto uma foto sorrindo. Medo. E daí uma pessoa sem dente vê aquilo e tem um gatilho. Ok. Até que ponto eu tenho que me preocupar com a saúde mental do outro? Em resumo, a Greta pode almoçar? Ok. Não, acho que é uma pergunta super válida. O que a gente tem que pensar sobre isso? Não dá pra minimizar as coisas, mas também não dá pra maximizar as coisas, tá? Se a gente for ir por ter o teu próprio exemplo, ninguém mais sorri, ninguém mais vive, tá? Porque, tem pessoas morrendo no hospital, então, assim, eu não vou dar gatilho pra ninguém, porque, né, não dá, né? Mas a gente tem que entender qual é o nível das coisas. Uma pessoa vê uma foto tua e isso se transformar num gatilho pra ela vai ter que lidar com isso. Tu não é responsável diretamente com isso. Não tem a ver com um nível de preconceito, de uma coisa direta e diria intencional, né? Como a gente fala sobre, enfim, machismo, gordofobia, né? Todas essas coisas relacionadas a isso, a gente tá falando sobre um público geral, tá? A gente não tá falando de uma minoria, apesar de, popularmente falando, a gente fala de minorias, mas a gente tá falando de um grande público que vai estar sendo afetado por uma coisa específica, né? Uma pessoa que chama outra de negra vai estar afetando várias pessoas que estão dentro daquele contexto. Mas eu vou afetar então todas as pessoas que não têm dente? Mas isso não é uma constituição natural daquela pessoa, né? Ela pode ir no dentista, ela pode tentar recursos, não é uma coisa que, vamos dizer assim, é natural dela, tá? Então, a gente tem que definir quais são as responsabilidades de cada um para determinada coisa. Se alguém vem te dizer que tu é responsável porque tu deu gatilho nela, tu precisa entender. Tu é realmente responsável por aquilo? O que tu pode fazer para auxiliar aquela pessoa? É alguma coisa que dá para fazer alguma coisa? Ou não? Daqui a pouco é olha, eu posso te orientar a procurar um profissional da área da saúde, porque eu vejo que isso te incomoda. Às vezes a gente precisa entender qual é o mínimo e também, às vezes, o máximo do que a gente pode fazer pelo outro. Porque se a gente for pensar nesse tipo de gatilho, a gente não faz mais nada. O que eu acho que conecta bem com esse assunto é a questão, numa época ali mais agressiva da pandemia, muita gente criticava o pessoal que tinha certos luxos em casa, né? O cara lá ferrado num apartamento 2x2 e o outro lá, cafezão da manhã com a família, bonitão, ou na piscina, ou no ar-condicionado em casa, home office, tudo de bom, não sei o que, e o outro cara desempregado, ferrado. Aí ficava aquela coisa assim, bom, tu vai... muita gente cobrando
outras, né, principalmente, claro, pra gente aqui, os ferrados, ninguém vai cobrar nada, ninguém vai nos intimar na Mas a rua. internet tá cheia disso aí, né? É mais tipo, sei lá, Bruna Marquezine almoçando e eu digo assim, Bruna, eu tô com fome. Qual é que é? Tenho fome. Não é uma coisa meio um egocentrismo demais da pessoa em determinado momento, assim? De, tipo, chegar numa outra pessoa aleatória que ela fala pouco ou quase não interage e largar fez tal coisa que me deu gatilho. Tipo, a pessoa nem tá falando com ela, sabe? Tipo, quem é tu? Não seria um caso, às vezes, da pessoa tá com um ego muito inflado, talvez? Talvez sim, em algum nível, né? É que, acho que como vocês estão dizendo, tem coisas que dá pra dar uma generalizada e tem outras que não, né? Se uma pessoa completamente aleatória vem pra ti e diz, nossa, tu me deu gatilho nisso, primeiro tu vai ter que perguntar, tá, mas como assim? Explica pra mim. É igual piada machista, eu adoro fazer isso. Ai, pois é, né, as mulheres não sei o quê. Não entendi. Me explica. Não sei se eu compreendi a piada. Não sei se eu compreendi o que tu tá querendo me dizer. O que é gatilho? O que é isso? Porque quando se fala essa coisa tão direta, ai, tu me deu gatilho. Ok, me explica. Me explica o que eu fiz pra talvez entender se eu fiz algo realmente de errado pra eu não repetir. Né? Porque senão fica só essa troca de troca e não resolve nada. Geralmente a pessoa vai te responder, vai estudar. Uma coisa. Uma vontade de organizar assim, o debate mim, das duas partes, assim, né? E isso é muito difícil, né? De tu ter o convívio, né? Por isso que muita gente vai ter, nós temos posições muito divergentes, não existe, né? Não tem como tu ser tão diferente do outro, assim, a ponto de não conseguir, né? Não existe um meio termo, né? É que tudo tem a ver com a mim, comunicação, né? Essa questão dos gatilhos, pra mim, ela se tornou meio banal no sentido que tudo que vai fora do mundinho ali da pessoa, da bolha dela, ela considera às vezes um gatilho. Tipo, eu não vou generalizar, né? Mas é que tem as pessoas que fazem isso, que são as pessoas que nos dão raiva no geral, que acaba sendo aquela desculpa do saiu da minha bolha, eu não gostei, isso me deu gatilho, sabe? Isso acaba prejudicando, eu acho, quem realmente tem um gatilho com aquilo, talvez. É um clássico da internet, né? Não, tu vai ouvir o outro lado, por mais que tu queira saber o que o outro lado tá falando, tu vai sentir uma coisa, um remorso, sei lá. Mas é a coisa da pessoa ler na internet uma crítica a respeito de algo que ela gosta e achar que tá criticando ela, né? Tem no futebol, que aí a pessoa leva bem pro pessoal, mas tem de filme de hominho aí, né? Como assim o Homem-Aranha? Tu é da empresa tal, e as pessoas brigam como se tivesse numa zona de guerra por causa de filme de hominho, né? Aí não tem condição, né? Acho que a gente volta exatamente para aquele inicial mas e o que tu tem a ver com isso? Por que isso te incomoda? Por que isso é um problema pra ti? Independente do tamanho que seja a coisa. Exato. E como é que eu estabeleço a fronteira, né, por exemplo, eu pensando assim, né, o quanto algo que eu falei, eu vou estabelecer assim que eu tô errando e tô passando um limite, ou o quanto a pessoa tá querendo que eu mude, que eu seja parte do mundo que tá sendo alterado pro bem dela, assim, né? Como é que eu faço esse julgamento? É bem complicado, né? A pessoa, por exemplo, vem me intimar e dizer assim, tu tá errado, não sei o que. A minha primeira tendência é parar e dizer assim, o que houve, né? Só que, às vezes, a pessoa tá simplesmente se impondo e querendo sambar em mim, né? E se eu for bobo, eu caio, ou se eu for muito estúpido, eu vou ignorar um erro que eu posso estar cometendo. Então, eu tenho que estar sempre nesse jogo, é complicado também, né? O cara, é por isso que a gente se analisa, é pra isso? Exatamente. Quanto mais tu te conhece, mais tu sabe os teus limites e até onde tu pode ir ou não com pessoas ou determinadas pessoas. Se eu falo algo e eu acho que a outra pessoa tá entendendo, eu digo, tá, ok. Se ela diz, nossa, eu acho que tu tá errado, eu vou querer saber por quê, primeiramente. Tá, me diz, qual é o teu argumento quanto a isso? E depois, me conhecendo o suficiente, eu vou ou ter um contra-argumento e dizer ok, compreendi o que tu tá me dizendo, mas eu acho que tu não me entendeu. Ou eu vou dizer, não, concordo contigo e vou rever isso que eu tô fazendo. Só que pra isso, tu precisa te conhecer o suficiente pra poder, sim, definir esses limites. Senão tudo vira polêmica, que é o que acontece na internet. Tem que falar pisando em ovos é bem difícil. Exato. É que um saco, na verdade, qualquer coisa né? que tu vai falar
falar, qualquer coisa que tu vai falar, sempre vai ter alguém que pode se ofender com alguma coisa, né? Então é um troço meio, um terreno muito escorregadio. Claro. Por isso que a gente tem que entender exatamente sobre esses limites. Né? Se tu for chamar, né, alguém de alguma coisa que tu sabe que é pra ofender, eu já digo que tu já tá errado, porque tu tá tentando ofender alguém. Se tu tá falando alguma coisa mais aleatória que incomoda o outro, talvez esse outro vai ter que se analisar o suficiente pra entender o porquê que isso tá afetando tanto. Né? Por que que isso tá sendo um problema? Nossa, essa coisa é muito pequena, todo mundo diz que é pequeno, mas por que que pra mim tá tão grande? Só fazendo análise pra saber. Gi, e por que a internet inflama muito os debates, né? Porque tu tá sempre falando uma coisa e tu não sabe quem é o interlocutor, né? Se tem duas pessoas sozinhas sentadas, assim, elas nunca vão sair na porrada avulso, né? E na internet se mordem. Por quê? Porque elas não começaram uma conversa, não tava uma falando diretamente com a outra, né? Então falta talvez uma espécie de postura neutra de comunicação na internet, assim, uma coisa... Ah, tu não sabe quem é que vai ouvir o que tu tá falando? Tenta amenizar, assim, não botar grandes regras, tantas coisas genéricas, assim, porque aí a chance que tu diminui. Excluir a chance de tu avacalhar alguém é praticamente impossível, mas as pessoas não são negligentes com essa coisa de dizer assim, tal coisa é tudo filha da puta. Então, tipo assim, velho, isso aí vai chegar no cara que tu não quer que chegue, sabe? Isso aí não tem como, né? Tu chama a bagunça, né? E a maioria das pessoas, por exemplo, de política, né? Cara que vai votar no fulano é tudo vagabundo. Assim, putz, aí já sabe, isso aí vai chegar no cara, daí tu assim, não vou trazer esse cara aqui pro churrasco aqui, porque vai ter gente que tá incluída nessa turma aí do que ele botou, né? Tu quer citar algum arroba, Nilson? Não, eu não cito casos concretos jamais. Às vezes o cara é gente boa, daí só porque voltou no outro virou automaticamente um pau no cu. Às vezes... Dependendo da situação. tem casos e casos. Tem uns aí que viraram até templário, mas essa não é a pau. Mas assim, ainda sobre essa questão da banalização, acaba gerando muita procura, no caso, para terapia, esse tipo de coisa, de pessoas que elas chegam achando que, na verdade, tem uma montanha de problemas e quando vê uma colina ou algo assim do gênero, acaba por isso que eu comecei a rir quando eu tava terminando de falar. Eu lembrei dessa pasta de dente maldita. Mas voltando, essa questão da banalização acaba trazendo muitas pessoas que acham que tem um problema enorme para tratar ou para resolver e que em alguns casos podem ter se autodiagnosticado via testes no BuzzFeed da vida, quando na verdade não é tão complicado assim a coisa, é uma coisa mais simples. Olha, um exemplo, cara. A especialista pode me corrigir, mas olha, eu não duvido que aconteça. Olha, pra mim, pelo menos até hoje, não chegou não com esse tipo de linguajar, mas eu diria, pelo que eu vejo na clínica, que, enfim, eu trabalho há 5 anos com psicologia clínica, né, a nível consultório, né, cara a cara, hoje em dia online, e na verdade eu diria que a gente tá num percurso de mais de minimização do que de maximizar, por mais estranho que possa parecer. As pessoas vêm com problemas e exatamente vêm com essa ótica já muito doentes, porque elas deixaram os problemas que eram pequenos se acumularem. Então, em vez de procurar como todo mundo, não, olha só, mas isso é pouca coisa, não, isso aqui, terapia é coisa pra louco, nem vai, tu nem tem tanto problema assim, e daí foi acumulando, e vai acumulando, até o momento que a pessoa chega extremamente doente. Então, aqueles pequenos problemas que antes poderiam sim ser resolvidos de uma maneira muito mais tranquila, já viraram outra coisa. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas as pessoas estão definindo as coisas como grandes problemas. Eu digo, para aquelas pessoas são. Se tu acha que aquela gota é a última do teu copo, é a última do teu copo. Quem nunca ouviu que quando tá meio depressivo, ou tá até com depressão, não era falta de Jesus no coração, falta de trabalho, falta de homem, de mulher. Às vezes, né? Uma louça na pia, é o que a gente mais escuta. Mas eu quero
Nessa pauta aí da glamorização, é um exemplo que eu vi bastante nos últimos anos, que é geralmente quem tem borderline, meio que assume isso pro mundo, bota até na bio do Insta, eu tenho borderline. Tua? Por que isso? Vamos dizer assim, a gente tá vivendo também numa época de um nível de patologização muito grande. Tem muitas patologias que viraram senso comum, tá? Bipolaridade, depressão, ansiedade, até mesmo essa faixa etária dos borders, que eu diria que é um pouco mais complicado do que as pessoas tentam colocar como fácil. Talvez eu diria que essas pessoas que estampam as suas patologias, elas estão tentando vestir elas de uma maneira que elas mesmas têm preconceito sobre. Borderline é uma palavra que é uma pessoa, vamos dizer assim, como é que eu posso definir para vocês de uma maneira fácil? É uma pessoa que tá sempre exatamente nessa linha tênue. É uma das patologias limítrofes, que elas estão sempre no limite, para cima ou para baixo. Então, são pessoas que têm um nível de sentimentos extremos. Ou são pessoas extremamente felizes, ou são pessoas extremamente tristes. Elas vão a fundo naquelas relações que elas têm. Então, mas elas podem oscilar entre os dois? Podem, claro. Diria que, infelizmente, nenhuma patologia vem sozinha. Qual a dificuldade entre diferenciar o border da bipolaridade? E o quão importante é essa diferenciação para um diagnóstico e um tratamento? É por isso que é tão difícil falar sobre essas patologias, porque o diagnóstico delas é muito difícil. Tá? Tem pessoas que têm bipolaridade com seus 30, 40 anos que vão ter um diagnóstico concreto e fechado. Borderline, a mesma coisa. Por quê? Fulano é exagerado. Nossa, tu viu o ciclano se dedica tanto pra sua vida, para suas coisas, que não sei o quê. Então, como as pessoas tratam algumas coisas como naturais ou exageradas, o diagnóstico fica difícil. A bipolaridade, ela tem níveis, por exemplo. Tem pessoas que ficam mais num meio termo em relação a uma mania, que é uma coisa mais exagerada, a um nível depressivo. Existem subtipos da bipolaridade. Então, isso se confunde muito. Um diagnóstico fechado, ele realmente se fecha a partir de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Sem os dois como, tá? Porque a gente tá falando de regularizar várias coisas que, diria que, infelizmente, a medicação, ela precisa entrar. Uma pessoa que tá muito triste, ela não consegue ser funcional na vida dela. Assim como uma pessoa que, por exemplo, gasta demais, também não consegue ter uma vida funcional, porque se enche de dívida, etc. Então, a gente tá falando dessas disfunções. Então. A fatura do cartão. É um nível de descontrole, né? Então, é muito difícil esses diagnósticos, né? Pessoas que são diagnosticadas muito cedo têm um leve problema com isso, porque a gente só pode diagnosticar alguém a partir da maioridade. Qualquer diagnóstico antes disso, ele não pode ser fechado e concreto. Fulano tem isso. Não tem. Não sabemos. Mas porque precisa de uma evolução. Pode ser iniciado? Pode. Porque a gente vai iniciar com a suspensão dos sintomas. Quais são os sintomas que essa pessoa tem? Tá? O que tá transformando a vida dela disfuncional? O que ela não tá conseguindo fazer? O que ela deveria estar fazendo? Ela deveria, sei lá, é uma pessoa que tem uma família, ela deveria estar trabalhando, estudando. O que ela deveria estar fazendo e não está por causa de estar há dias deprimida, sem esperança nenhuma na vida e pensando que morrer é uma solução. Então, a gente tá falando dessa disfuncionalidade. O quão funcional aquela pessoa consegue se manter ou não. Tem várias pessoas que têm uma patologia, mas conseguiram articular várias estratégias no seu cotidiano que fazem com que aquilo ali não atrapalhe a vida delas. E o quanto não é difícil, assim, hoje, nós aqui, como tu bem nos conhece, nós todos aqui somos atletas, né? Em seguida a gente tá falando de exercício, frequência, e tem toda essa questão da constância, né? De ter que estar ali todo dia e tal. Pra terapia também funciona essa mesma lógica, né? Tu precisa ter e até pra tu diagnosticar, tu não consegue ver a pessoa uma vez a cada 3 meses e dizer, fulano, tu tem... Porque eu vi uma vez, tu tava no primeiro, nas provas finais da faculdade, aí depois te vi, tu tava de férias, daí na outra hora tu tava na casa do teu pai, que não sei o que, aí tu não consegue saber quem é que aquela pessoa ali. Beleza. Aí nesse caminho de inconstância tem a galera que quer o atalho, né? Que eu disse, não, eu quero resolver agora. E aí entra a turma do remédio, a turma da loucura, e vai ter sempre profissionais, botando aspas, de
de qualquer jeito, que vai oferecer, né? Assim, doutor, eu tenho ansiedade, então, e vai e como é que essa espécie de uma mercantilização absurda da cabeça da pessoa, né? Assim como tem no físico, né? A pessoa que vê o musculoso lá na academia, o que tu toma? Eu tomo não sei o quê. A mesma coisa, a pessoa no trabalho vê o colega fumando, bomba, né? Vê lá o colega fumando no canto, assim, tu é tão tranquilinho, o que tu toma, né? Assim, eu tenho tal coisa. Aí começa a se juntar, fica aquele papo de fila de consultório, né? Começa, eu tenho tal coisa, eu também, amiga, papapá, esses papinhos sempre, né? Mas isso aí que tu falou, dá vontade de citar umas arroba aí. Não, que mistura tudo, né? O quanto isso não prejudica tu tá usando as coisas e nunca ter um diagnóstico, né? Pra pular de médicos, de terapeuta, de tudo quanto é tipo de coisa e vivendo, estragando, né? É tipo tu vê um vídeo no YouTube, resolva a sua ansiedade em 10 minutos. É tudo que você precisa saber sobre a ansiedade. E tem uma galera, principalmente mais jovem, que eles parece que eles se sentem felizes em algum momento, assim, de mostrar que toma 2, 3, 4, 5 remédios controlados e tal, meio que Sad boys. É a coisa da identidade do borderline que bota no perfil lá. Eu sou rivotrileiro, tipo, sei lá. Eu tinha uma amiga que ela fazia uma coleção quase de remédio controlado, que ela conseguia de forma ilícita, inclusive com remédios que são proibidos no Brasil. Aquele Adderall que fala, que ele é proibido, né? Acho que aqui no Brasil, se não me engano. E ela conseguia, que é um remédio que se não me engano, ele é comum nos Estados Unidos para algum tipo de tratamento de algum tipo de transtorno. Eles acabam glamorizando, não sei se é exatamente o termo correto, mas, tipo, querendo expor que utilizam muitos remédios e tal, como se fosse algo legal, assim, digamos, entende? Tipo, talvez. Numa analogia talvez pobre, que nem nos anos 70, 80, quando os jovens achavam que fumar era algo legal, assim, digamos. Uhum. Eu diria que atrapalha vários processos, na verdade, né? Porque a medicação, ela é necessária para várias pessoas em vários momentos. A gente sempre pensa na questão exatamente dessa disfunção. Uma pessoa que tá muito triste, tá num nível de depressão muito grande, não adianta ela fazer somente terapia, por exemplo. Não dá, porque eu posso sim tratar algumas coisas, posso. Só que ela tá tão triste, ela tá tão deprimida, que ela não vai conseguir enxergar, vamos dizer assim, aquela luz no fim do túnel. Ela só tá me dizendo, eu quero morrer. Então, até a gente poder entender isso, que as medicações, elas são para sintomas físicos, né? Elas auxiliam ali para fazer uma regulação química de coisas que estão disfuncionais. Os problemas, eles não deixam de existir, né? Os problemas continuam ali, todos eles. O cachorro latindo, a criança chorando, o marido fazendo sei lá o que, a esposa fazendo sei lá o que. Esses problemas, eles continuam. Tem pessoas que pegam a medicação como se fosse, sim, aquela pílula mágica que tudo vai se resolver. Não, vou tomar isso aqui, felicidade garantida e instantânea. E não, tá? Porque a gente tá falando disso. É de poder entender que a medicação, ela vai auxiliar nos sintomas. Uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada, por exemplo, ela precisa de uma medicação. Por quê? Porque se ela tá, sei lá, numa entrevista de emprego, ela tá com o coração acelerado, que tá com uma taquicardia gigantesca, a mão suando, né? Tá ali indo várias vezes no banheiro, porque o corpo inteiro desandou. É uma coisa mais extrema? Mas todo mundo fica nervoso numa entrevista de emprego. Só que a gente tá falando de uma coisa extrema. É de literalmente uma pessoa que vai pra uma entrevista e não consegue ficar nela. Essa é uma pessoa que precisa de uma medicação pra amenizar esses sintomas físicos. Os psicológicos que levam a toda essa ansiedade, aí sim ela vai tratar na terapia. Porque daí ela vai ter que descobrir a origem disso, o entendimento disso. Mas é um trabalho que só vai conseguir fazer realmente naquela coisa da constância, no detalhe ali, no identificar, sim. Porque o que é uma consulta, né? É 1 hora, mais ou menos, que a pessoa vai ficar ali com o profissional e vai... que nem eu falo de exercício, né? Primeiros 2, 3 meses de academia só pra tu te acostumar a ir na academia, né? Não é pra... Não vai sair dali com bíceps, com um abdominal trincado, nem nada. É só pra... Pega o hábito de ir e depois... Eu acho que é meio que isso, né? Assim, de leigo de cabeça, de bobajada, assim, que eu... Sim. Não, e eu diria que é uma constância em ambos, tá? Porque tem muitas pessoas que vão, sim, num psiquiatra, por exemplo, uma vez, pegam a medicação e nunca mais aparecem, tá? Porque passou então, a coisa que dá problema ali, passou, né? Resolveu, e daqui a 2, 3 meses vai voltar de novo. Não consigo entrar no avião. Aí toda vez que tu viaja, até de carro pra ir pra Alvorada ali, tu toma 2 boletas. Assim, não dá.
E daí Mas uma acontece o pergunta. que nem o que o Guilherme tá dizendo. Fica na ilegalidade. Eu consigo com um amigo, com fulano, com ciclano. E isso nunca se resolve. Uma pergunta a galera que vai procurar assim a terapia, o pessoal no geral acaba tendo vai falar os sintomas e tal, mas dá uma diminuída com medo de ser julgado, com medo de ser taxado de louco, esse tipo de coisa assim? É muito frequente? Em algum nível eu diria que sim, principalmente para quem tá iniciando, né? Tem algumas pessoas que já têm aí sua taxa aí de atendimentos que não, né? Mas inicialmente, principalmente para pessoas que têm questões sociais envolvidas, sim, né? Pessoas que têm uma questão de julgamento, né? De problemas aí que viram que não dão conta sozinho, mas todo mundo tá dizendo que precisa dar, então isso se torna um problema. Mas diria que sim, respondendo a tua pergunta, sim. Tem pessoas que minimizam, que é como eu tava dizendo antes, diminuem aquilo ali e daí aquilo ali vai se acumulando. Até o momento que, óbvio, transborda. E a pessoa também que ela não sabe exatamente onde é que o terapeuta tá olhando no discurso dela, né? Ela não sabe o que é, como que ela esconde as coisas, às vezes ela acha que tá escondendo, ela tá entregando tudo também, né? Ela assim, não, eu não vou deixar ela ver que eu sou pobre, que não sei o que. Não, a pessoa não é isso que ela tá olhando, sabe? Tipo, eu tô olhando outro negócio aí que tu já entregou no teu papo todo qual é a pegada, né? Então ferrou, né? Que não adianta a gente esconder aqui na conversa que já estamos pegos, já estamos diagnosticados. Já estamos diagnosticados. Reclamaram da minha frase. Eu quero falar a respeito do que o Nilson falou da constância e de tratamentos, digamos, alternativos. Ok. Lá vem. Usar um exemplo de usar um exemplo que eu vi num podcast esses tempos, que tinha um... É o melhor lugar pra pegar informação. Não é, né? Não tinha um cara que tinha um problema que ele não conseguia sair de casa, ele se defecava nas calças sempre que saía. Não conseguia fazer nada. E daí ele fez terapia, tomou medicação e nada resolveu. Até que ele resolveu ir num hipnólogo. Esse cara, ele é um neurolinguista e hipnólogo. E daí ele, como hipnólogo, ele fez uma hipnose regressiva para acessar o cerne desse trauma. Daí chegou lá, ele perguntou pro cara sobre hipnose para descrever a situação ali, o que causou aquilo para ele. Daí ele falou que quando ele era criança, ele tava na creche e pediu pra professora para ir ao banheiro. E a professora falou que não, e que se ele se cagasse, defecasse, foda-se, a professora ia botar ele lá na frente, abaixar as calças dele pra mostrar pra turma toda que ele tinha feito cocô. Daí passou um tempo, ele não se aguentou, e daí a professora no instante parou a aula e perguntou: quem é que fez cocô? Quem não falar, eu vou botar aqui na frente e vou abaixar as calças. E daí ninguém se acusou, ela chegou, apontou pro menino e falou: foi tu, né? Vem cá. Pegou o gurizinho, ele ali, abaixou as calças e viu que ele tinha feito cocô e todo mundo riu, né? Todas as criancinhas riram. Isso aí dá uma justa causa hoje em dia. Pois então, o processo ia ser ótimo. E daí o hipnólogo perguntou pro cara ali, descrevendo a situação e tal, o que ele faria com aquela criança, se aquela criança tinha culpa. Daí o cara, ele falou: não, essa criança não tem culpa nenhuma, e tem piriri. O que faria com essa criança? Ele disse: eu vou dar um abraço nela e falar que não é culpa dela, é culpa da professora e tal. Resumindo, bastou essa sessão de hipnose resolver o problema dele. Ok. Então, agora eu lhe pergunto, por que fazer uma terapia de meses, anos, se eu posso fazer uma sessão de hipnose e resolver tudo num tiro só? É uma boa pergunta. Faz uma sessão, vê se resolveu tudo, depois me diz. Porque tá falando de uma causa, né? Talvez com terapia ele teria resolvido isso também, e talvez indo até mais a fundo. Eu não sou especialista em hipnose para poder dizer que o neurolinguista está certo ou errado, se ele resolveu ou não resolveu o problema, porque a gente tá falando de uma coisa muito pontual. Resolveu o problema, será? Não sei se o cara voltou para dizer que não, continuei fazendo ou não. É que nem o cara que botaram o rim do porco lá, que morreu hoje lá, o coitado do cara lá. A cirurgia foi um sucesso. Deu uma matéria no Fantástico esses dias. Morreu hoje, coitado, cara. Exato, porque a gente tá falando de uma coisa, né, que a gente precisa entender. Eu não sou contra terapias alternativas. Tenho, na verdade, muitos pacientes que fazem tarô, regressão, todas essas coisas que vocês possam imaginar. Eu vejo isso como um problema? Não, desde que a pessoa entenda que aquilo ali é um complemento, que ela coloque aquilo ali em perspectiva, e muitos trazem também os resultados da própria sessão ali, seja ela espírita, às vezes por causa
da religião em si. Tipo, que geralmente dizem o que resolveu vai ser a alternativa. Geralmente é isso que eu noto, sabe? É quem leva a fama, né? Mas Assim, mas isso em terapia também acontece. Nossa, eu resolvi todos os meus problemas e tá 2 anos em terapia. Tem umas estatísticas, eu não sei qual é que era a situação concreta, mas era assim, ó. Quem foi na Santa lá e tal, no determinado lugar, teve uma taxa de cura de câncer de tantos %, né? Só que a taxa de quem foi na Santa, essa taxa era inferior à taxa das pessoas que se curavam sem fazer absolutamente nenhum tratamento, né? Então, meio que... Mas isso aí é aquilo que aconteceu, que dos integrantes do Binguinho, né? O Átila falou num vídeo aí esses tempos que teve uma polêmica, né? Que ele falou que quando tem a questão da ideologia lá, a pessoa acaba analisando a porcentagem, os dados, mesmo que ela tenha conhecimento para isso, ela acaba analisando os dados de uma forma parcial, confirmação. E não imparcial. Exatamente. Mas eu ia perguntar uma outra coisa. Com tantas alternativas, digamos assim, profissionais, entre muitas aspas, que vendem a ideia de resolver o problema mesmo sem de fato acabar resolvendo, ou até tendo algum tipo de confirmação com base nesses outros meios aí, o quão complicado é ter que concorrer com esse pessoal que não manja das coisas de fato, mas que se vendem como se manjassem das coisas. Uhum. Eu, na verdade, diria que não tem concorrência não, tá? Porque essas pessoas, uma hora ou outra, vão vir para atendimento porque vão piorar. É muito difícil uma pessoa conseguir fazer algo único, exclusivo, nesse sentido de, ok, eu vou me dedicar somente pra religião, vamos pegar a religião como exemplo. Vai chegar um momento que a religião não vai satisfazer tudo aquilo que a pessoa tá sentindo. Não tem como satisfazer. Assim como somente a terapia não tem como em determinados momentos, somente a medicação também não tem como. Em um momento ou outro, essa pessoa vai vir, porque vai ter um agravamento se aquilo ali não foi sanado. Porque tem terapias alternativas que sim, pra pessoa aquilo faz tanto sentido que realmente funciona. E eu acho que vai ao encontro do que o Douglas estava falando. Talvez aquela pessoa tenha sido curada, muito entre aspas, porque ela teve um entendimento do que aconteceu com ela. Nossa, foi a hipnose que resolveu? Não, foi a compreensão dela do que aconteceu com ela, que retirou uma culpa que ela não precisou mais carregar, e talvez por isso aquilo ali tenha sanado. Então a gente tá falando dessa correlação direta. Não sou eu a profissional que vou fazer mágica e fazer os meus pacientes ficarem curados e livres de qualquer coisa. É a minha compreensão do que eles estão dizendo e o meu retorno para eles que vai fazer com que eles tenham algum entendimento sobre aquilo ali que tá afetando a vida deles. O que a gente vê hoje e na internet dos anúncios é muito comum, né? É que a psicologia ela acaba tendo que inevitavelmente concorrer com todos esses pode ser o coach, pode ser o pastor, pode ser porque o cara, ele, a vida dele é ir todo dia no estádio. Aí ele é apaixonado por aquele, o cara era deprimido, ficava em casa que, me achei no time. Aí o cara vive pra aquilo ali. Aí dá uma enjoada. Não sei o que. Aí o cara virou crente. Aí a vibe dele é crente. Aí agora, não, eu sou empreendedor. Não sei o que. Todo mundo tem um monte de amigos que tá na situação. Tá sempre pulando num negócio assim. E tipo assim, e aí do nada ele pula o psicólogo é mais um. É mais um. Sem arrobas. O psicólogo é mais um, né? O quanto ele não tem que acabar no fim. E que na real, tá meio que a resposta na pergunta, né? Ele não tem como ficar querendo se vender. Por favor, acreditem na psicologia, né? Como uma ciência que tem alguma coisa que essas outras coisas não tem, né? Não adianta tu ficar pulando, né? Por exemplo, o cara, eu estou mal porque fulana terminou comigo, né? Ele acha que é aquilo ali. Só que daqui a pouco ele tá com outra pessoa ali, vai pulando de meio que de analgésico em analgésico, né? Tem aquele pico da alegria ali e tal da coisa, e depois mas a questão em si morre, né? Ela não fica sempre pra depois, né? Uhum. Posso te dar um exemplo. Eu trabalhei durante bastante tempo com dependência química, tá? Tanto diretamente quanto não. Trabalhei um tempo numa linha telefônica que era do Viva Voz, que era 132, que auxiliava dependentes químicos, e também já trabalhei na Cruz Vermelha, que daí era uma coisa mais direta. Quando tu fala dessas trocas, tu fala disso. É trocar, entre aspas, uma droga pela outra, né? Por que uma droga? Porque a droga tem a ver com essa fixação. Tem a ver com esse se fixar em algo achando que aquilo ali é a tua salvação. Eu vou me drogar porque daí
daí eu vou esquecer. E daí no outro dia, passa o efeito, e daí tu lembra. Não, daí eu vou trocar pra religião, porque agora eu vou ter a minha salvação. E daí aquilo ali também não se torna suficiente e precisa ir fazendo essas trocas, como tu mesmo disse. A gente tá falando dessa fixação. Tem gente que se fixa na terapia, por exemplo. E daí, claro, vai de cada profissional ter esse entendimento pra poder fazer com que isso eu não diria se reverta, mas que tenha um entendimento do porquê que tu precisa se fixar em alguma coisa. Tá? Por que tu precisa ter uma pedra de salvação pra poder dar conta daquilo ali. Só que tem pessoas que demoram muito tempo pra entender exatamente isso. O que eu faço com isso? Por que isso se tornou a minha pedra de salvação e que na verdade não é? Porque é uma coisa muito mais complexa. Psicólogo dá conselho? Não. Não trabalhamos com conselho. Não trabalhamos com... Não dá... Não, a pessoa não chega uma hora, ela não pede uma luz assim, tá, o que eu faço? A pessoa faz isso, né? Claro. E a gente sempre retorna. O que tu acha que tu tem que fazer? É sempre um jogo de perguntas. Eu gosto de brincar com os meus pacientes que a gente tá na sessão pra fazer quase uma fofoca dele mesmo. A gente tá aqui pra fazer isso. Tu vai me falar da tua vida e eu vou olhar e analisar o que tu tá me trazendo e vendo o que consta de sofrimento no que tu tá me trazendo. O que tá transformando a tua vida nessa repetição constante e infinita que só tá te fazendo ficar ou mais triste, ou mais abalado, ou mais irritado. São esses entendimentos que vão se chegando. Então, não, eu não dou conselho. Sempre quando tem essas piadinhas assim então, fulano tá me analisando, né, porque é psicólogo. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, eu não analiso ninguém fora do consultório. Eu vou te cobrar. Trabalhar de graça é loja hoje em dia. Vou te cobrar, desgraçado. Mas assim, nessa questão agora que a gente vive um contexto ainda de pandemia, durante a pandemia eu acredito que tenha mudado muito, claro, mudou muito a rotina das pessoas e tudo mais, mas teve um agravamento da busca por terapia, né, do aumento de transtornos e tudo mais. O quanto esse aumento pode ser considerado preocupante, assim, a nível mais geral, assim, porque num contexto de pandemia, né, é natural que as pessoas sofram, né, de um jeito ou de outro. E quanto o aumento da busca é o aumento da busca e não o aumento dos problemas, né? O quanto... será que não estamos no momento, talvez, do auge do awareness, né? De que as coisas estão na boca das pessoas mais comum e não tá aquela coisa velada, né? Tipo aqueles papos de... eu sempre tive bem, deu tudo certo, não sei o que, só que tu vai ver o cara tá tudo errado, né? Sim. Eu diria que isso é um assunto um pouco problemático, tá? Por quê? Não é que a pandemia fez as pessoas desenvolverem coisas. Essas coisas sempre estiveram lá. Só quem teve aí a nível de comprovação Covid, por exemplo, que daí sim, tem algumas coisas que foram desenvolvidas por causa da infecção do Covid. Nesse sentido, sim. Isso é comprovado cientificamente, que pessoas desenvolveram coisas. Por causa da pandemia ou por causa do isolamento em si, a gente tá falando sobre não um desenvolvimento das coisas, mas eu diria um acordar para coisas que já estavam ali. Tem pessoas que começaram a prestar atenção na sua vida, porque tiveram que olhar pra sua vida. Das pessoas da sua vida, né? E também. Parafraseando um amigo nosso, em comum nosso, né? O Teta. O Teta? Tô com medo, cara. É que ele falou que em um programa que ele fez com a gente, né? Ele falou que se a pessoa precisa de uma pandemia pra ter empatia, não sei o que, né? Pra ter empatia, um negócio assim, então tem algo errado com a pessoa. É isso que ele falou? Exatamente. Foi mais ou menos estar errando aqui, ferrando, amiguinho. Isso, pra tomar um rumo na vida. Se a pessoa precisa de uma pandemia pra tomar um rumo na vida, a pessoa tem outros problemas a tratar ou algo do tipo. Não sei se a ideia conseguiu ser feita. É meio contra aquela... Tem pessoas que precisam ter algumas catástrofes na vida pra poder se dar conta de outras coisas. Ele tava falando meio daquele papo contra aquela propaganda de banco, né? Porque sairemos melhores dessa, aquele papo assim, né? Nosso Guedes. É um papo mais motivacional, então. Ele tava meio que batendo nisso aí. Você tava esperando ser gente boa, esperou 1 milhão de pessoas morrendo, vai-te embora, né? Sim. Tem pessoas que precisam de alguns elementos, vamos dizer assim, mais drásticos na vida, sim, pra poder mudar. Às vezes sim. Tem pessoas que precisam perder pessoas, né? Tem pessoas que precisam, sei lá, ficar desempregadas pra poder entender o que estavam fazendo. Voltamos pra questão dos gatilhos. Cada gatilho vai agir de uma maneira diferente em cada pessoa. Então, cada um vai reagir de uma maneira diferente. Mas, seguindo o fluxo, nada foi desenvolvido, só foi olhado. Tem pessoas que não conseguem olhar pros seus problemas porque se mantêm ocupadas.
ocupadas o tempo inteiro. Quando tu para, o mundo para junto e algumas coisas desabam junto também. Então, é poder olhar pra isso. Não acho que seja à toa que, por exemplo, a taxa de separações e divórcios foram estratosféricas durante a pandemia, porque as pessoas precisaram se olhar e confrontar os seus problemas que no dia a dia dizem, quer saber, eu vou trabalhar, eu nem vou olhar pra cara dessa criatura, eu vou ver só no final da noite, então aí tudo bem, vou deixar passar. Na pandemia não teve como deixar passar. A distância saudável, o distanciamento social já existia, a gente só não praticava tão de perto. Não dava pra se sedar num shopping ali, né, gastando, torrando tudo e tal, tendo que, não, hoje o programa é ficar em casa se olhando pra cara do outro. Não, aí não dá, aí não aguenta, né? Às vezes dá, o problema é quando vem a fatura. Mas e aí, voltando ao tópico do gatilho, tem uma anotação aqui que eu tenho que estar, a respeito do Instagram. Teve aquela época que, para preservar a saúde mental dos nossos usuários, vamos retirar os likes. Assim, o Instagram, em virtude para preservar a saúde mental dos usuários, eles retiraram os likes, o número de likes, né, no caso. Tá, até que ponto isso afeta as pessoas, afetou as pessoas, sei lá, tanto que já voltou o número de likes, não resolveu de nada. Essa informação alugou um triplex na tua cabeça, né? É o terceiro programa que tu questiona. Não, agora eu posso perguntar para uma profissional. O Dr. Book, né? É que, eu diria assim, não é a questão dos likes em si, mas o que eles significavam para determinadas pessoas. Acho que a gente tá falando de um público um pouquinho mais juvenil nesse sentido, que é o quê? O significado daquilo ali. Aprovação ou reprovação. Quanto mais likes, mais aprovação eu tenho. Mas as pessoas continuavam sabendo quantos likes receberam. Sim, mas isso não era exposto para os outros. A questão não é o que eu tô vendo, é o que os outros estão vendo de mim. Mas é falado naquele do documentário, aquele que a gente Dilema das no episódio, que é justamente essa busca por aprovação lá. Daí tem o exemplo da menininha que ela postou uma foto, aí tinha vários likes, várias pessoas comentando, que bonitinha, não sei o quê. Aí veio um lá, lá, a orelha de abano. Aí acabou com a guriazinha lá de 9 anos lá, que tinha umas orelhinhas protuberantes e tudo mais. Mas essa parte meio que, tipo, é só tu clicar ali que tu conseguia meter uma estimativa. Sim, o cara que tava com problema não resolveu, na real. Eu diria que não. Também, né? É mais uma tentativa do que propriamente um efeito real. Mas é que nem tu pegar agora, comprar, tu olhar a Raíssa Safadinha lá, andando de skate, eu disse, quer saber, eu com 30 anos vou comprar um skate e vou começar a andar de skate. Aí tu posta a foto, tu andando de skate, aí vai ter 10 pessoas que vão mandar palminha e vão dizer assim, legal, Nilson, andando de skate. Um vai dizer assim, 30 anos andando de skate, hein, então retardado. O que tu vai ficar pensando nas próximas 8 semanas? Só no cara que mandou a avacalhação. Mas ele tem um ponto, né? Não, ele tá certo. Mas assim, eu não posso ficar pensando só nele. Todo mundo quer algum grau de aprovação, tá? Isso é uma coisa natural do ser humano. A gente tá a todo momento querendo aprovação, seja da namorada, da mãe, do pai, dos amigos, do chefe do trabalho. A gente precisa ter, de novo, esse autoconhecimento suficiente para poder entender quais são os níveis de aprovação que são viáveis ou não. Eu tenho uma aprovação pelo meu trabalho e o meu chefe reconhecer isso, é ótimo. Tu tem que querer a aprovação em algum sentido do teu chefe, porque senão tu nunca vai subir de cargo. Só que precisa entender o nível de aprovação. Se tu quer a aprovação de um monte de estranhos sobre uma foto, tá somente tu ali, é esse o entendimento do porquê. Por que eu quero a aprovação dos outros? Porque hoje a gente também tem essa rotina do tu não pode querer que os outros gostem de ti, tu não pode querer a aprovação, mas todo mundo quer. Em algum sentido, todo mundo quer se sentir hoje, bem. Mais do que nunca, essa aprovação de estranhos é dinheiro, né? Se do nada tu posta um negócio e 80 mil pessoas dão like, pronto, tu tem um trabalho novo, né? Tu conseguiu alguma coisa. Qualquer porcaria que tu posta, 1 milhão, não, peraí, eu vou fazer isso aqui, né? Tu muda a tua vida, né? Então assim, qual é que é da criança que tem 12 anos jogando um joguinho lá, não sei o quê? É que diferentemente das outras crianças, estão gostando do joguinho daquela ali e não das outras milhões lá e tal. Deu. É isso aí. E as pessoas estão de olho nisso. Uma pergunta sobre isso. Eu tenho uma pergunta sobre isso que tu tava falando das aprovações. Será que com o advento aí da tecnologia e das redes sociais e tudo mais, que tem tudo à nossa volta aí, a gente tá sempre vendo alguém expondo uma vida mais bonita, fazendo coisas mais legais do que a gente no geral, assim, né? Porque as pessoas no geral, porque as pessoas postam os
os momentos que são legais, né? Ninguém posta quando tá na merda, no geral. Com isso, a gente talvez tenha ficado mais preocupado com a aprovação dos outros do que talvez uma que seja, se não uma das a mais importante, talvez, que seria a nossa aprovação de acordo com aquilo que a gente tá fazendo. A gente se sente bem com aquilo? Será que as redes sociais não impactaram tanto a gente nesse nível, assim, da gente tá procurando, preferindo, na verdade, a aprovação dos outros à nossa? Não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Tu guardou essa por quanto tempo? Acabei de ver aqui, Nietzsche. Tá um ano guardando isso aí. Ele viu uma foto do Coringa lá. Peaky Blinders. Eu diria que sim, tá? Diria que sim. Porque procuramos esse reforço externo de aprovação. Nada mais é do que um reforço. Ah, eu acho que eu tô certa, mas deixa eu ver se a galera aqui acha também. Ah, ninguém acha. Bah, então eu tô errada. As pessoas fazem essa troca sobre o que estão pensando de si e o que os outros estão pensando. Então, sim, as redes sociais nada vieram mais do que pra fazer essa questão da exposição. Antes, tu era chato no meio dos teus amigos. Agora, tu pode ser chato a nível mundial. Isso é uma mensagem muito específica pra alguém daqui? Fica a critério Pra todos de quem nós. quiser, não sei. E outra, né? Se isso te serve, precisa pensar nisso. Essa carapuça. Deixa eu pegar o meu chapéu ali que serviu aqui. Não, mas também é uma questão sobre responsabilidade, né? Às vezes a pessoa, ela só quer passar adiante, né? Também, ela quer saber, ela quer que a outra diga o que fazer pra depois, se der o zebu, foi a outra, né? Não foi ela, né? Por exemplo, minha mãe quer que eu curse tal coisa, e meu pai também, minha família quer que eu seja tal coisa. Aí mas a responsabilidade... É aquela coisa de terceirizar a responsabilidade, né? Sim. Tipo, que vai desde responsabilizar a religião por algo que aconteceu ou alguma outra Mal coisa olhado. em específico. Alguma crença, né? Todo mundo é culpado, mas ninguém olha pro espelho pra apontar o culpado, né? Tampe seu Ô, umbigo. louco, o Michael Jackson agora, hein? Sim. É uma transmissão de culpa, né? É isso que vocês estão falando, é uma transmissão de culpa. Se eu coloco no outro, então a culpa não é minha, a culpa é do outro. Que a gente também vive muito nesse meio, né? De poder dizer não, mas olha só, eu só tô assim nesse estado porque fulano não me deu aquele like, porque eu queria o like dele, ele não me deu, então a culpa é dele por eu estar assim. Tem pouca responsabilidade emocional pra si e também diria pro outro. Diria que as pessoas colocam a felicidade delas nos outros. Diria que sim. Os meninos vieram frasista hoje, né? Tá louco. O negócio tá... São filosóficos Tão eles. apavorado. O Doug até leu um livro hoje pra esse Eu li a biblioteca grega inteira, né? Deus me livre. Mas antes ali a gente zoou, né, da frase do Coringa ali e tal. Isso me lembra o filme, né, do Coringa. E que no filme a gente conhece uma outra faceta ali do personagem, assim, uma coisa mais dura, digamos assim, de se ver. Tem a ver também com os transtornos, no caso, né, que ele tinha um transtorno. No entretenimento, né, o quanto não tem uma espécie de, não diria banalização do maluco, mas... Politização? Talvez uma espécie de... não sei se... Estereotipado? Estereotipo. Tipo uma espécie de por exemplo, a gurizada lá psicopatas e tal, e ficam naquela ali, e meio que tentam fazer e daí, por exemplo, o assassino lá, assim, e aí a pessoa começa a fazer olhando o Datena falar, a pessoa assim, essa pessoa aí certamente teve um problema com o pai quando tinha 8 anos e meio na festinha, não sei o que, tipo, tem uma banalização, né, não sei nem se seria essa palavra assim, mas o entretenimento, apesar de tornar popular certas coisas, aí que tá, né? Aquilo que torna popular ao mesmo tempo banaliza, ao mesmo tempo que espalha, deturpa um pouco os conceitos, né, das coisas, né? Sim, sim. É porque mostra só uma faceta daquilo ali. Tem alguns filmes e seriados que são extremamente populares e que, sinceramente, eu não vi. E por que eu não sou muito adepta de ver determinadas ficções? Porque, normalmente, elas não condizem com a totalidade da realidade. E esse é o problema. Tá? Pode ser que aquele filme descreva muito bem alguma questão. Pode ser que sim.
Só que ele descreve uma questão só de um lado, só de um sintoma, só de uma coisa muito específica. E daí alguma pessoa tenha, daqui a pouco, uma patologia mais ou menos associada àquilo, só que não tá naquele extremo que a ficção traz, né? Que a ficção traz isso. Ela quer público. Né? Então ela vai trazer aquela coisa, nossa, um então exemplo é tudo que me isso. vem é tipo do autista, né? Que nos filmes às vezes botam um cara como, um gênio, não sei o que, faz 8 mil contas, faz conta no vidro, não sei o que. Porque o Messi é autista. Assim, então, onde? Sabe? Só porque o cara é introspectivo e e tem alguma habilidade técnica muito absurda, né? Vê um gurizinho tocando piano. O guri é autista. Peraí, calma lá, né? E é tudo isso muito influenciado pela cultura pop, às vezes, né? Bota, assim, olha lá o psicopatinha lá, né? Botam umas palavras na boca do povo que não tem base em nada, né? Sim, com certeza. Por quê? Porque traz isso, né? Esse extremo existem realmente pessoas autistas que têm uma habilidade, um QI alto? Sim, existem. Isso é uma realidade. Pra todos os autistas? Não. E esse é o problema. Não é pra todos. Se o cara é meio assim, mais inteligente que a média e quietão e observador, já falam, aquele ali é psicopata. Ou algumas coisas, às vezes, mais sutis, assim, por exemplo, do cara, às vezes ele tem uma dificuldade de uma habilidade social, e aí ele é um pouco mais inteligente e tal. E ele coloca na cabeça dele, às vezes com base em nada, de que é normal que ele tenha uma dificuldade social porque ele é inteligente, né? Fazem esse tipo de coisa. Ou assim, eu faço esporte, daí eu posso ser burro, porque sabe, pegam os tipos, né, do teatro, da coisa ali e tal, e compram pra si, às vezes estão criando um problemaço, né, porque não, porque eu sou do Compra TI. um personagem, né? Porque eu sou do TI, eu não preciso ter mais do que um amigo, e esse é meu amigo, é minha tartaruga, né, porque tal coisa, assim, não dá, meu amigo, vai dar problema, né, porque tu vai ter que chegar a pedir um emprego. Mas talvez assim eles comprem muito esses personagens também pelo que se vê e o que é mostrado nessas séries e filmes, nessas obras, no caso. Tipo, que tem uma espécie de romantização em alguns casos dos personagens, de ter aquela grande reviravolta, aquela jornada bonitinha num filme de romance, talvez, e tal, e acaba as pessoas se familiarizando, talvez, com aquilo, não sei, né? Tipo, eu acho que tem um pouco de culpa também nessas obras aí. Não, tu vê, por exemplo, um Big Bang Theory, assim, né, que o pessoal assim, é a série dos nerds. Não, mas é uma série que se tu for parar pra olhar... Se tu for parar pra olhar, ela tá muito mais avacalhando o nerd do que enaltecendo, né? Do que dizer, não, isso aqui é do nerd. Não é, porque tu não tem esses... é um estereótipo total, né? Quem criou aqueles personagens não é nerd. Isso é uma coisa que dá pra afirmar. Que ele vai achar que o cara tá concorrendo todo ano ao Nobel e fica falando de Star Trek e anda fantasiado todo dia. Não, isso é uma caricatura que não existe. E aí muita gente compra. E aí vai ter a galera desses nerds aí que vão se fantasiar de Naruto, assim, mas não vamos dar nomes aos bois, porque, né? Mas vai ter a galera que hoje é um problema, que pelo menos eu vejo isso, é um problema concreto, que é a peak blinderização do homem hoje, né? Que é o cara querer... Baita expressão. E eu tive que falar um pouquinho mais devagar, né? Tu percebeu? Que é a coisa do... O que dá pra juntar aí? Alguém me ajuda? Que é o Red Pilado. Frio e calculista. Que é o Red Pill, que é o Peaky Blinder, que é Mostra sentimento. Como é que é? O alfa, a machonaria, né? O macho alfa. O maior consumidor disso é o público masculino. Eu não sei se por bobeira. O que é isso, Sueli? Me ajuda, porque eu vejo uns amigos que eles estão prontos pra ir pra Inquisição, Suelen. Eles só não têm o cavalo e a espada, o resto eles já têm. Olha, eu diria que esse extremo que tu tá falando vem muito exatamente por causa desse boom do feminismo, né? Vamos dizer assim, se eu não posso ser um cavalheiro, o que me resta? Uma espécie de assim, ó, todos os problemas do mundo é uma esse resposta. awake feminino, assim, de tá mais exposta a coisa, assim, seria mais... A pessoa meio que coloca a causa disso, né? O mundo tá aquela coisa meio Taxi Driver, meio o Coronga aí, né? Esse mundo decadente. E aí ele vê, por quê? Porque a mulher tá trabalhando, porque a mulher tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tá aí, ó, juntei, fechou. Tem aquela questão também que quando um cara é muito, muito homofóbico, assim, e daí falam que no fundo, ele é gay, só que ele tem uma raiva muito grande disso, daí acaba... em que ponto isso é verdade?
Eu diria que é muito difícil a gente dizer exatamente por ser tão, assim, fechado. O que a gente se baseia? A gente se baseia na questão do sofrimento. Por que será que a liberdade do outro causa tanto sofrimento em ti? Porque a gente não tá falando sobre o outro se relacionar com pessoas do mesmo sexo, a gente tá falando sobre o outro se sentir livre pra fazer isso. Então, às vezes, não tem a ver com o outro querer um relacionamento com outro homem, né, se fosse o caso, mas tem a ver com essa liberdade. O que isso significa pra ele? Eu falo desse boom do feminismo também em relação a esse outro extremo por causa disso. Tem homens que estão perdidos, porque se eu não posso ser esse macho alfa, né, provedor e que faz tudo, né, e o que me resta? O que eu vou fazer com isso? Porque me disseram que eu não podia chorar, me disseram que eu não podia ser sensível, só que eu tô vendo uma mulherada aí sendo também um monte de coisa que disseram que elas não poderiam ser. E o que eu faço com isso? Porque eu diria que numa porcentagem, por exemplo, clínica falando, 70% do meu público é feminino. Os outros 30%... O homem tem mais dificuldade, eu acho, de buscar ajuda também, né? Claro, porque esse macho alfa vai ter problema? Como? Sim, Como de fazer exame de sangue, né? Umas coisas mais básicas, assim. Buscar ajuda com outro homem por se sentir mais confortável? Às vezes sim, mas às vezes também não, né? Eu diria que alguns homens que conseguem chegar num entendimento que precisam de ajuda, inicialmente procuram sim um terapeuta homem, tá? Inicialmente. Mas o problema tá nisso, é chegar nesse entendimento que tá tudo bem precisar de ajuda, tá? Tá tudo bem tu não saber tudo, tu não precisa ser esse provedor incrível e mágico que sabe dar conta de tudo. Agora bateu o Cebolinha. Não, isso aí. Isso aí. Homem escalado. Não, assim, ó, eu concordo com isso. Eu acho que é, assim, com base com base na minha bolha, assim, de amigos, que tem 4 pessoas, assim. Mas... Não, mas considerando, assim, os mais próximos, assim, né, a gente nota até, no geral, assim, que o pessoal não é, assim, a galera não vai se abrir um pro outro, assim, num problema sentimental ali, um problema com a namorada. Tá, vamos falar real aqui, ó. Problema, ninguém conversa os troços sério. Essa que é a real. Exato. Era esse o ponto. Bobajada. Suelen, tu acha que no grupo é bagaceiragem? Não tem bagaceiragem. É só piadinha idiota e nada importante. Nada importante. É trocadilho, é piadinha de filme, é só idiotice. Agora tem um papo sério. Quebrei a perna em 3 partes. Tu vai saber no outro ano que o cara que fez a cirurgia. É sempre assim. O Melo fala assim, não, porque eu tô me recuperando de cirurgia do joelho. Verdade. Quando tu fez? Porque pra mim, toda hora ele tá fazendo cirurgia no joelho. Aí, sei lá, entendeu? Não, o joelho sofre bastante, de fato. Não, mas o ponto que eu queria chegar é que, ao contrário de quando o cara tá sozinho, por exemplo, se tivesse nós 3 conversando num bar, eu, o Nilson e o Doug, a gente não ia falar desse tipo de assunto. Mas se tiver os meninos com as namoradas dele e tal, e for conversar, vai surgir esse assunto com um pouco mais de facilidade. Talvez, né, considerando esse exemplo, essa bolha, talvez os caras se sintam um pouco mais à vontade pra falar pra desabafar, entre aspas, assim, né, numa terapia com uma mulher. Pelo menos é a impressão que eu tenho, assim. E que isso varia muito de pessoa pra pessoa, tá? Eu tenho pacientes homens, assim, e que eu diria que desenvolvem muito bem, né, os problemas deles. Por quê? Porque eles se sentem seguros. Um homem só vai conseguir desabafar comigo se ele se sentir seguro comigo. Que eu não vou ter um nível de julgamento com o que ele tá me dizendo, que eu não vou transformar ele, né, em algo, vamos dizer assim, que ele tenha um medo profundo, que é ser uma pessoa frágil, que é ter problemas, que é não saber o que fazer com seus problemas, né? Então, tudo vai partir dessa segurança. Se tu não te sente seguro em desabafar com um amigo, talvez alguns vão se sentir seguros em desabafar, assim, com o terapeuta, porque ele sabe que não vai sair dali. Eu não vou espalhar pra meio mundo tu viu fulano? Nem sabe. Não. Tem um sigilo ético envolvido no processo. Então, às vezes, sim, é muito mais fácil alguém vir, sim, até mim nesse sentido, pra poder dizer eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, do que pra um amigo que vai julgar, vai brincar, vai fazer piada e vai espalhar pro resto dos amigos na volta. Pois é. Vamos falar depois disso, né? A gente fala depois disso. Pois é. Aí, ó. Todos broken. Então tá. Então tá. Mas aqui... Mandou então tá. Não foi El Y, pelo menos, né? Não, quebraram o El Y dele, desgraçado. O
jogou. Não, mas assim, ó, eu acho que aqui, entre nós quatro, todos já conviveram em terapia, né? Já foram à terapia, né? Todos têm marcou essa no binguinho. Eu tentei já, mas não pra mim não. Eu me irritei com as pessoas em específico e eu tento. Eu tô no processo de tentar. Não, eu vou ainda. Continuo indo. Eu fui e eu nunca mais voltei, tem que retomar. Às vezes, a gente também precisa ter esse nível de entendimento, tá? Porque eu acho que vocês estão falando uma coisa super importante, que é esse eu tô tentando, né? Ou, eu não simpatizei com aquela pessoa, com aquele profissional ali, não engoli, não deu. Às vezes tem a ver, sim, com essa química entre o profissional e o paciente. Às vezes não dá match, às vezes não dá, né? Às vezes tu vai precisar trocar me pega, de profissional. assim, eu não vejo que a pessoa levou a sério, assim, sabe, sei lá, a profissão dela, assim, sabe, tu vê que a pessoa, assim, ela tá ali no caixa do mercado, ali, passa aí teu sabão em pó. Tá pagando e ela fala coisas que tu não quer ouvir, né? É foda. Não, antes fosse, é meio que, é tipo... Ô Nilson, tu vai no terapeuta e ele tem a mesma vontade pra te atender que o Ben Affleck teve de fazer o Batman. Qual é que, por exemplo, quando falando no clínico geral médico do exame de sangue ali, tu mostra o exame pra ele fala assim, ó, tudo certo. Não quero isso. Beleza. Daí tu pede, eu quero fazer um exame geral pra quê? Porra, fiz ano passado, tem que fazer isso. Não, eu quero que o médico seja mais preocupado que eu. Entendeu? Não pode eu ficar vou ter que ficar... Uma vez o meu pediatra mandou que eu quero o clínico geral e daí também foi. Mas assim, a pesquisa no Google tal coisa, assim, não vai me mandar pesquisar no Google. Vou pegar câncer do nada, né? Não. Me ajuda, sabe? Me bota um alerta, né? Eu já falei pra vocês da história do médico que ele olhou meu exame, me deu um exame de sangue, falou que eu tinha hepatite, alguma falou coisa que assim. Tinha 30, 29, 28. Não, ele falou que eu tinha hepatite por causa do exame de sangue lá. Tipo, eram 14, 15 resultados e, tipo, quase todos tinham dado negativo. Só um tinha dado positivo. E aí ele veio querer me vender que era. Eu fui no especialista. Você vai morrer, Aí eu fui no especialista e ele falou, cara, tu não tem hepatite porra nenhuma. Em que faculdade esse médico se formou? O outro especialista falou, né, que era um velhaco já e tal. E o outro era um gurizão, né? Então tem também um pouco da sabedoria da idade, né? Não, exato. Tu te dispor assim, não, eu vou cuidar dessa questão e tal. É só o começo e é muito começo, assim, é que nem o cara que a gente falou esses dias aí, quero fazer uma dieta. Tá, bota no Google, como emagrecer. Tu vai ver que o início da brincadeira vai ser terrível, né? Como emagrecer em 5 dias, como eliminar 30 quilos de fezes, vai ser assim. Eu comer o piste quando eu fiz essa busca. Foi assim que se foi o pitufo. F pra ele. Foi-se mal piste. Aliás, falando... Sempre foi mal piste. Agora eu só uso ração mesmo e papinha de filhote. Pizza gelada. Mas é por isso que é importante não sempre ter dieta, uma segunda opinião. Ter uma segunda opinião sempre é importante. Tu também precisa entender, por exemplo, qual é o tipo de atendimento, vamos dizer assim, a nível profissional que tu quer. Se tu quer um profissional que vai sempre concordar contigo, realmente, terapia não é pra ti. Se tu quer um profissional que se preocupe mais contigo do que tu mesmo, terapia não é pra ti. Eu não posso me preocupar mais contigo do que tu mesmo. Tá aqui em tratamento, vamos dizer assim, exatamente pro contrário. Tu conseguir avaliar o nível de preocupação que tu quer ter contigo, tá? Se tu vem me falar da tua vida, como é que eu vou me preocupar mais contigo? Não tem como. A gente tem que entender qual é esse estado que tu tá, pra gente poder entender o que fazer com isso. Por isso que psicólogo não dá conselho. Eu não vou dizer o que tu vai fazer da tua vida, porque não é o meu papel. Meu papel é traduzir o que tu tá me falando. Tu vai me falar coisas, eu vou fazer uma tradução e a gente vai ver se vai funcionar o que a gente tá falando ou não. O feedback pro paciente é essa, ou demora pra ter um feedback, assim, porque o que é o feedback? É meio que uma... Por exemplo, assim, terminou a sessão. O que acontece? Ela termina. Fechou.
por aqui. Claro, depende de cada profissional, tá? A psicologia tem várias linhas teóricas aí, e cada um segue a que se entende que faz mais sentido pra si. Mas existe a linha teórica e existe o psicólogo por trás da linha teórica. Eu, por exemplo, eu sigo mais a linha psicanalítica, tio Freud, etc, etc. Porque eu trabalho com o inconsciente. Isso pra mim faz muito mais sentido do que outras linhas teóricas que trabalham com outros desenvolvimentos, tá? Então quer dizer que tu só fala da infância e do quanto os pais fizeram coisas com os filhos? Não, eu falo de coisas atuais. Exato. A gente precisa entender o fluxo das coisas. Eu gosto de dizer que eu sempre falo pros meus pacientes, por exemplo, que a minha abordagem ela é mais diretiva. Eu não sou de ficar quieta ouvindo somente. Eu dou esses feedbacks que tu tá perguntando o tempo todo. Se o paciente tá com dúvida sobre algo, a gente constrói aquilo ali. Se ele diz eu queria falar hoje sobre só a caixa de leite que eu derrubei hoje. Tá bom, vamos falar sobre isso? Por que isso te preocupa? Por que isso foi um problema? O que tá acontecendo? Eu não vou assimilar somente a caixa de leite foi derramada por causa de um problema que tu teve na infância. Às vezes tem ligação, às vezes tem. Só que a gente tá falando sobre poder entender aquilo ali mais profundamente. Então, tudo vai depender também daquele profissional que tá ali. Existem bons profissionais e existem maus profissionais. Se tu não te entendeu com aquele ali que tá na tua frente, tá tudo bem, vai para um outro. Às vezes tu precisa pesquisar a linha teórica que talvez faça mais sentido, ter um aparato, às vezes isso é importante, se tu não conseguiu te conectar com nenhum profissional da área. O que faz mais sentido para ti? Aprofundar na tua mente, ter alguns recursos mais didáticos, né? A teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, ela faz coisas às vezes mais práticas, diários, anotações, coisas mais recorrentes que para outras pessoas fazem muito mais sentido do que ficar só falando. Então, vai depender do que vai fazer sentido pra ti. Se tu é uma pessoa que não gosta de falar, eu digo, ok, a terapia vai ser um pouco mais difícil pra ti. Mas daqui a pouco tu é uma pessoa que vai ter que fazer anotações prévias pra poder saber o que vai falar na terapia. Não é o mais indicado? Não é. Mas se isso vai te possibilitar fazer um tratamento pra te reconhecer outras coisas, tudo é viável nesse sentido. Pra encerrar, eu tenho uma dúvida que eu quero saná-la. Agora Teste de Rorschach. Teste de Rorschach. Tá. Aquilo realmente tem um resultado fidedigno? Pra que serve aquilo? Isso é aquele dos desenhos lá, das figuras? Não é a borra do café da Zoraide do clone lá. Diria que sim, não como uma única estratégia, mas como um complemento. Qualquer avaliação, tá? Ela precisa ser composta por vários elementos. Não vai ser sim só umas manchas que vão te dizer alguma coisa. Uma avaliação nesse sentido, com testes psicológicos, eles têm toda uma base científica, sim, mas tem complementos que precisam ser avaliados. A pessoa não vai só te mostrar umas manchas, tu vai dizer o que tu acha que é e deu, vida que segue, tá? Fechamos o diagnóstico. Não, tá? A gente tá falando sobre um complemento. Tu vai ter ali uma estrutura de atendimento, onde a pessoa vai te fazer muitas perguntas relacionadas a determinadas coisas, vai ter uma avaliação social, bem possivelmente, vai ter todo um entendimento e aquilo ali vai ser um complemento do que tu vê. É que nem aqueles testes ali, todo mundo que tem carteira deve ter feito, da casinha, dos pontinhos, etc, etc. Tu vai desenhar a casa com chão ou sem chão? A mãozinha do boneco vai ser completa ou vai ser palitinho? Na entrevista coletiva, qual animal você é? A girafa ou a formiga? Exato. Então, só isso basta? Não, isso não diz quase nada, só diz que às vezes tudo só desenha mal. Mas com a guria do RH não adianta argumentar, ela vai dizer que ela vai dizer pra mim só, novo Hitler, tchau. Aí vai Você marcou 4 pauzinhos errados aqui naquele. Eu gosto daquele que é assim, o pauzinho pra cima, pra baixo, não sei o que, tem que ir riscando os palitinhos. Daí tu fica bem concentrado e aí tu termina e não sabe assim, mas pra onde é que nós. Onde é que foi, né? E aí... Numa das agências que eu trabalhei, tinha um testezinho que se fazia na entrevista. Não, a Gigi não era agência, caralho. Porra,
Que era um teste, a gente respondia que eles falavam lá que era um teste psicológico. Aí tá, a gente respondia e nunca mais tocavam no assunto. Aí um ano e pouco depois, quase 2 anos assim, aí a gerente, ela tava comentando sobre os testes e tal, e daí eu até perguntei pra ela, né, mas o que tinha a ver aquele teste lá, que nunca falaram nada daquilo? Ah, não, era só pra saber mais ou menos como é que é o perfil de vocês em relação a... não era agressividade, mas era algo do gênero. Parecia, eu acho que até ela falou agressividade na realidade. Daí eu perguntei, tá, mas como assim? Quer saber se a pessoa é violenta, algo assim? Só que ela tentou explicar que era uma maneira de ver o quão bom profissional a pessoa poderia ser, alguma coisa do gênero. Eu fiquei extremamente confuso, eu pedi pra ela pra ver o meu e ela nunca me mandou, infelizmente. Fiquei curioso até hoje. Esses tipos de avaliações a nível de trabalho, tá? Todo mundo tem direito aos seus resultados, tá? Isso é um direito real e que pode ser solicitado. Lá vai o Melo processar o negócio. Já processei. Sim, isso é um direito. Todo mundo tem. Se houve um teste, tu precisa saber qual foi o resultado. Se tu quiser saber, tu tem todo esse direito. Mas, de novo, são complementos, tá? Tem alguns a nível de RH que eles são, vamos dizer assim, mais estratégicos. Que sim, se tu faz um número X de pontos, daqui a pouco a pessoa consegue entender se tu é mais motivado. Às vezes a agressividade não quer dizer que seja algo ruim, mas se tu for um vendedor mais agressivo, tu vai vender mais, por exemplo. Então... Depende do que está sendo avaliado, mas tudo precisa de complemento, né? Nenhuma pessoa que trabalha com esse tipo de teste faz somente um teste, ou não vai te fazer nenhuma pergunta além daquilo ali, pelo menos não para um nível de avaliação mais profunda. Mas eles não são errados nas suas formas, né? Eles fazem sentido, eles têm um sentido por trás deles, só que sozinhos, como qualquer terapia, eles não funcionam. Eu lembro uma vez que a escola, não sei se foi na 8ª série ou no primeiro ano do ensino médio, chegou assim a orientadora lá do pedagógico e falou: nós vamos fazer um teste vocacional. Daí todo mundo, opa, vou descobrir o que eu vou virar, né? E nós vamos fazer esse teste e nós vamos refazê-lo, e aí no 3º ano, lá no ano do vestibular, eu lembro disso, nós vamos ver todo esse negócio e nós vamos ajudar vocês. E assim, nossa, nunca mais ouvi falar e esquecerão. E vocês lembram o que deu no teste de vocês? Bicho. Se foi algo relativamente próximo do que vocês foram fazer? Deu, no meu deu, era algo relacionado assim às exatas mesmo. O meu não lembro nada, eu nunca... É que sempre as respostas que eu vi eram umas 8 coisas, o meu deu assim. algo muito aleatório. O meu, se eu não me engano, deu algo tipo educação física, um bagulho assim, fisioterapia, um troço bem aleatório. E tu acha isso aleatório vendo o teu currículo? Fisioterapia tu fez, né? Não, eu poderia procurar fisioterapia, né? Mas eu não vou entender de fisioterapia. Olha a minha cara de quem entende algo de saúde. Olha bem pra isso aqui, não dá, né? Não é o registro da saúde em nenhum âmbito. A autoestima. Mesmo que alexandrismos digam o contrário. Porque se chama autoestima se ela tá sempre embaixo? Olha, a autodepreciação. Brincadeira, galera. Conclusões. Olha, eu estou bem feliz. Eu tô apavorado com a qualidade da internet. O ritmo da conversa. Não elogia, vai o episódio. Não, o próximo eu tenho certeza que vai ser um desastre. Mas assim, ó. Muito jóia. Belíssima participação. E tá, convite. Não precisa. Assim, ó. O dia que tu quiser, tu tem que. Tu diz e a gente ajusta a agenda. Porque funciona. Mas daí as temáticas vão ser outras. Tu vai ter que falar de bobajada aqui. Não vai vir com papo sério. Isso aqui é só entrada. Vai ter que mostrar o lado nerdola dela também. Vai ter que vir de naruteira aqui. Mas assim, né? Conclusões, eu vejo que a coisa do examinar os porquês fazemos aquilo que fazemos é algo ainda muito novo, né? É muito comum. Aqui até iniciei o papo lá. Eu lembro que uma vez tava no seminário da faculdade e tava naquela debate lá que tava tendo na STF de casamento, pessoas do mesmo sexo e tal, e alguém lançou o argumento do porque meu pai batia em mim e eu tô bem e no meio da frase, né, e daí todo mundo assim, né, opa, lá vem, né, essa aqui, o filho dele apanha certo, né,
E uns papos assim, a pessoa não parou pra pensar assim, será, né? Será que as coisas que eu faço não é uma mera condução normal? Será que eu não sou mais um animal, assim, né? Que só reage? Será que não tem um momento que eu não consigo parar e olhar assim, pode ser diferente, né? Essa é a minha conclusão, assim, eu acho que a gente tem que treinar bem, né? Essas coisas e é muito bom estar contigo aí pra esclarecer, especialista. Sim. E o que eu posso dizer? Quando alguém diz que quer fazer terapia pra se sentir bem e feliz, eu digo, não espere isso inicialmente. Não tem como. A gente vai mexer nas partes mais obscuras e doloridas da tua vida. Eu sempre brinco olha só, vai doer. Bem possivelmente tu vai chorar. Bem possivelmente tu vai querer sair correndo daqui com as coisas que eu vou te falar. A gente tá literalmente abrindo um armário cheio de esqueletos que ninguém quer mexer. Porque dói. Falar dói. Falar do que se sente dói. Então a gente tem que estar, sim, em algum nível preparado pra sofrer. Inicialmente na terapia. É por isso que tanta gente desiste, porque vai em busca de uma felicidade que não vai ter, pelo menos não inicialmente. Porque dói. Tu quer falar sobre os teus problemas? Vai doer. Se quiser falar só sobre coisa boa, eu também tô disponível. Mas assim, duvido muito que vai ter só isso. Então essa é a minha recomendação. Se tu quer fazer terapia, esteja preparado para sofrer, porque dói. Exato. Meu fisioterapeuta também falou isso. O pesado, no caso. Eu vou concluir. A presença da Suelen fez eu conter uma metralhadora de piadas que eu ia fazer em cima do Melo agora. Eu vou ouvir elas depois as redes. Eu vou dormir agora, eu vou deitar. Essas piadas vão alugar um triplex na sua cabeça e tu vai falar amanhã de manhã, quando tu acordar às 5 e pouca da manhã. Mas eu queria concluir só dizendo que a terapia é um negócio que é um processo importante que as pessoas têm que ter. Em algum ponto vai ter que buscar. Se até os próprios psicólogos vão na terapia, né? Imagina a gente. Então, vão atrás. Você pode melhorar um pouquinho a qualidade de vida de vocês. Minha conclusão, terapia não é sobre ser loafing, é sobre descobrir quem você é. Eu tô dizendo que ele leu o livro pro episódio. Então tá bom, né, galera? Vocês vão deixar muito serviço aí, dá o serviço. Muito bom, muito bom. Não, frase de efeito excelente. Quem quer te contratar ou procurar terapia contigo, como é que faz? Vai aonde? Dá o teu serviço aí pra gurizada. Temos aí as redes sociais pra isso, né? Tá aí o Instagram, né? Contato pelo WhatsApp. O arroba. Imagino que vocês... Suelenmossi. Acho que vai ser mais fácil. Eu sempre pronunciei errado, mas tá bom. Mossi. Como é que tu pronunciava? Eu pensava que era Mossi. Tem gente que fala Mossi, falam de várias formas, mas é Mossi, Suelen Mossi. E o atendimento é esse, né, gente? É esse, agora não tão cara a cara, né, porque só tô fazendo atendimento online, mas que também faz muito efeito, que as pessoas também têm esse medo, né, não é cara a cara, é diferente. Olha, eu vou dizer pra vocês, é a mesma coisa. A entrega vai ser feita a partir do encontro de duas pessoas. Então, se o relacionamento funcionar, vai dar certo. Se não, próximo. Então, fica aí o entendimento de vocês sobre isso. E aí que vai deixar a perguntinha da semana pra galera. Eu acho que é convidada, né? Vai dar serviço? Uma perguntinha reflexiva aí pra galera, uma pergunta que vai fazer... Pra galera deixar de tema aí. Pensar, né? Nossa, uma pergunta? O que Tu é falou a vida? Mais cedo ali o negócio da liberdade ali. Talvez seria mais uma pergunta / reflexão, né? Vamos pensar, talvez a pergunta que eu falei no início se algo te incomoda, tu precisa entender o porquê que te incomoda. Então, talvez olhar um pouquinho mais para as preocupações que vocês têm e entender por que isso é um problema.